O ouro subiu mais de 60% em 2025 e atingiu mais de 50 novas máximas históricas, superando os US$ 5.000 por onça pela primeira vez na história. Mas será que ainda faz sentido ter ouro no portfólio nesse momento? Eu sou Matheus Parisotto, analista de research da Mint, e nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás dessa alta, como os grandes investidores se posicionam e qual que é o veículo mais eficiente para adicionar ouro no seu portfólio. Essa alta não é só especulação, é reflexo de mudanças estruturais no mercado. Demanda recorde por ouro, aumento da compra por bancos centrais e também mudanças no cenário geopolítico. Aqui no gráfico a gente consegue ver qual que é a evolução da demanda por ouro ao longo dos anos. E em 2025 nós tivemos aqui uma nova máxima histórica, tanto em toneladas, que passou a 5.000 toneladas pela primeira vez na história, e também, quando a gente traduz isso em dólares, atingiu aqui mais de 500 bilhões de dólares só em 2025. Essa tabela mostra a divisão de cada setor ou cada componente da demanda do ouro e por onde que ela tem vindo, se está crescendo, se está diminuindo. Então, como a gente pode ver aqui, a primeira linha, ela se refere à demanda por fabricação de joias, uso aí em joalherias. Então a gente vê aqui que a variação de 2024 para 2025 teve uma queda de 2.026 toneladas para algo em torno de 1.638. Isso é uma queda de 19% na demanda para a fabricação de joias. Então não veio daí esse aumento da procura. Quando a gente fala de tecnologia, que é um dos grandes usos do ouro como um condutor elétrico, a gente vê que em eletrônica, a demanda permaneceu praticamente estável, 0% de variação. E outros usos industriais ou em aparelhos de dentistas, a gente vê aqui uma queda de 5% e 7%. Então não veio de joias, não veio do demanda industrial, da onde veio esse aumento da procura por ouro, principalmente por investimentos. Então a gente vê aqui que saltou de 1.185 toneladas em 2024 para algo em torno de 2.175 toneladas, um aumento de 84%. E entrando aqui nessa quebra, a gente vê que veio uma grande parte disso de barras de ouro física e também de moedas. Então, quando a gente soma isso, a gente vê que tem sim um aumento da procura pelo ouro físico, mas também de ETFs e fundos negociados em bolsa. Então a gente vê aqui que em 2024, na verdade, foi sacado quase 3 toneladas desses produtos. E em 2025 isso aumentou para 801 toneladas. Foi demanda recorde em ETFs, superou em termos de dólares até o que a gente viu ali em 2020 na pandemia, quando teve um aumento da procura por um ativo mais seguro, como é o caso do ouro. E também, não menos importante, a gente vê aqui uma demanda de ouro por parte dos bancos centrais ainda muito elevada. Apesar de ter caído de 1.092 para 863, uma queda aí de 21%, a gente vê que esse é um movimento que acontece ao longo dos anos. Não é de hoje que os bancos centrais estão acumulando cada vez mais ouro nas suas reservas oficiais. Esse gráfico aqui exemplifica muito bem isso que a gente está falando. Então, essa linha roxa, ela mostra qual que foi a média de compras anuais pelos bancos centrais entre 2010 e 2021. Então, a gente vê aqui que essa média foi de 473 toneladas por ano. E depois de 2021, isso saltou para uma média de mais de 1.000 toneladas. Então, mais do que dobrou a demanda pelos bancos centrais. E aí, em 2025 foi um pouquinho abaixo, ficou em 863, mas ainda assim traz para a gente esse contexto que não é de hoje esse aumento da procura por bancos centrais e eles continuam comprando num ritmo bastante agressivo. Inclusive, muitas expectativas do mercado apontam que nem todas as compras por parte dos bancos centrais são declaradas. Esse próximo gráfico que eu vou trazer aqui na tela para vocês mostra uma estimativa aqui da Bloomberg de como essa comparação entre compras reais e as compras que foram declaradas pode aí ainda estar escondendo uma demanda ainda maior. Então essas barras pretas aqui que aparecem no gráfico é a estimativa de compras, contra essa barra azul que mostra as compras declaradas. Ou seja,
Essa demanda por investimento, seja ele físico por investidores, seja através de produtos de investimento, tem ainda uma demanda bem expressiva vindo por bancos centrais, que no final do dia também é uma demanda por investimentos. Então o ouro, mais do que nunca, voltando ao centro do radar dos investidores. Todo mundo quer ter um pouquinho de ouro no portfólio, seja ele um investidor pessoa física, seja um investidor de bolsa, ou seja, os alocadores aí de governos, de bancos centrais. E tudo isso não é por acaso. A demanda pelo investimento em ouro cresceu diante do cenário macroeconômico, geopolítico que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, a gente tem visto um aumento de uma tendência de desglobalização, aumento de conflitos armados. Então a gente viu guerra entre Rússia e Ucrânia, tensões no Oriente Médio, mais recentemente envolvendo Venezuela, Groenlândia. Então tudo isso está no radar dos investidores, no noticiário, e deixa os investidores mais preocupados. Além disso, a gente tem visto também o crescimento do protecionismo econômico, principalmente pautado pelos Estados Unidos. O mundo está indo para um caminho de mais tarifas comerciais, trazer as empresas que estão produzindo em outros países, renacionalizar essa produção, voltar a produzir dentro de casa, e tudo isso vem trazendo um clima geopolítico um pouco mais tenso no mundo. E, não menos importante, a gente viu a partir de 2022, no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, países do Ocidente usaram o sistema financeiro e as reservas em dólares como uma arma de sanções econômicas. Então foram congelados cerca de 300 bilhões de dólares em reservas da Rússia, e tudo isso acendeu um alerta para vários dos países que não estão alinhados. Então talvez ali, a partir desse momento, eles decidiram que não fazia mais sentido ter só ativos dolarizados, título da dívida americana no portfólio, e começar a diversificar com um ativo como o ouro, que é um ativo neutro, ele não é controlado por nenhum governo, país ou empresa, e qualquer um consegue acessar um mercado global. E quando a gente olha aqui nesse gráfico, inclusive, o ouro já superou o euro como segundo lugar nas reservas de bancos centrais. O dólar, sim, ainda é dominante, com cerca de 46% das reservas, mas o ouro vem crescendo bem rápido nesses últimos meses. Se os países e bancos centrais estão demandando mais ouro com medo dessa tendência de desglobalização, sanções econômicas, risco geopolítico, os investidores também estão olhando, além disso, para o aumento da dívida pública. Tem crescido a percepção de que ela pode estar se tornando insustentável nesses últimos anos. Por quê? Começou a crescer muito rápido, especialmente após a pandemia. Então eu tenho aqui na tela também o gráfico do crescimento da dívida pública dos Estados Unidos, que atualmente já supera os 37 trilhões de dólares em endividamento. É um valor bastante expressivo, que está numa curva de crescimento bem acelerada e até agora sem nenhum sinal de desaceleração. E se a gente parte dos Estados Unidos para olhar outros países também, a gente identifica que esse é um gráfico do FMI que eu trouxe e mostra que a dívida pública lá no final de 2024 chegou a 93 trilhões de dólares, mas ainda tem toda aquela parte da dívida privada, né? Aqui eles ainda dividem entre financiamento imobiliário, principalmente de casas, que é uma grande demanda por crédito, e aqui de empresas. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vê aí que a dívida global já ultrapassa aí 230 trilhões de dólares. Tudo isso deixa os investidores preocupados, porque no mercado financeiro tudo é conectado. Se alguém acabar dando calote nessa dívida, muitas vezes isso acaba respingando em outros participantes. E aí quando a gente fala do ouro, ele é um ativo único porque ele não carrega o risco de crédito. O ouro é o ativo em si próprio, não depende de alguém ter que honrar com o pagamento de dívida. Se você tem o seu ouro, você guarda, armazena ele, ele é seu, ninguém pode te tirar e não depende de uma empresa, governo, ou pessoa te pagar aquilo que ela deve. Então, como a gente viu, essa performance recente do ouro, bem expressiva, ela vem de vetores estruturais
e de longo prazo. E diante desse cenário, a gente deve se questionar também qual que é o papel do ouro dentro de um portfólio. E ele é um ativo único, muitas vezes visto como essa reserva de valor, como uma espécie de proteção em momentos de turbulência, e por isso que eu trouxe esse gráfico aqui que está na tela agora para a gente comparar qual foi a performance do ouro com ações, especialmente aqui usando o índice SP500, para ver como que eles se comportaram em alguns momentos de crise ou principalmente aqui nesse caso, recessões. Então a gente tem aqui uma lista com várias recessões que aconteceram, 1973, 80, 81, até que mais recentemente a crise de 2008, a crise do subprime, e em 2020 a pandemia de Covid-19. Então a gente tem aqui qual foi a performance do ouro diante dessas condições e na maioria delas ele terminou com uma performance positiva, embora eventualmente em duas ocasiões aqui, 81 e 90, ele também fechou em território negativo. Só que quando a gente vê então a média de performance, a gente viu que o ouro entregou na média 28% de retorno durante recessões. Tudo isso enquanto a gente vê que ações muitas vezes tiveram quedas, performaram bastante abaixo do ouro, e aí fica até aqui o comparativo. Então, a performance do ouro contra o índice de ações SP500. E aí essa performance salta de 28% para 37%. Então, ações sofreram, caíram, a recessão bate na geração de resultados corporativos, que, por consequência, também acaba derrubando o preço de ações, e o ouro apresenta aí uma boa performance, uma boa forma de diversificar e se proteger dessas recessões. Então a gente falou um pouco do papel do ouro durante recessões, mas não menos importante é falar sobre a sua performance quando a inflação está muito elevada. Então, quando nosso dinheiro está perdendo o poder de compra, não tem conseguido acompanhar o aumento dos preços, a gente vê aqui que o ouro se apresenta como a melhor alternativa de todas. Então, aqui é a performance do ouro, commodities, ações e títulos de renda fixa durante períodos inflacionários que varia de 4% até 10% ao ano a inflação. E a gente vê que conforme ela cresce, a gente vê que o ouro, que é essa barra em cinza, ela cresce ainda mais rápido do que todas as outras classes de ativos. O ouro é a melhor forma de se proteger de crises inflacionárias e da perda do poder de compra do dinheiro. Então agora que a gente já entendeu o papel do ouro em um portfólio, a gente parte para a próxima questão, que é: quanto ouro eu devo ter? E aí eu trouxe aqui para a gente um estudo acadêmico que compara qual que é a alocação ideal de ouro para maximizar a relação entre risco e retorno. E aí nessa tabela a gente vê aqui com base no tradicional portfólio 60-40, portfólio americano, que é quase uma regra de bolso para o investidor, onde ele aloca, na média, 60% em ações, 40% em renda fixa. E aí, adicionando alguns percentuais de ouro no portfólio, a gente vê que 0% de ouro, na verdade, abaixa a relação entre risco e retorno desse portfólio. Então, o ideal é ter pelo menos um pouco. Mas quanto? Conforme a gente vem aumentando esse número, a gente chega para 18%, é o ponto principal, é onde tem a maximização dessa relação, chegando aqui a 107% do que a gente tinha na relação original do portfólio 60-40. E ainda que a gente vá adicionando mais ouro no portfólio, a gente vê que até a região de 30%, 35% pode ser ali um ponto onde essa relação ainda melhora. A partir disso, então a gente vê aqui 40% ou mais, essa relação já vem caindo. Ou seja, aqui para um investidor tradicional pode ser interessante ter uma alocação que varia de 5% até 30% de ouro no portfólio. A gente vai combinar isso com a análise do ambiente macroeconômico. Então, como a gente está vendo agora, aumento do risco político, tensões comerciais, sanções econômicas, guerras, pode ser o caso da gente pensar em ter uma alocação em ouro um pouco mais para a parte de cima dessa tabela que eu mostrei. Quando as coisas começam a melhorar, a gente acabou de sair de uma crise, pode ser o momento de reduzir essa fatia de ouro no portfólio. Mas isso aqui serve como um estudo para ter uma base de quanto ouro ter no portfólio, e aqui fica o nosso estudo. Então agora que a gente já passou por todos esses itens e sabe quanto de ouro ter no portfólio,
a gente chega no grande X da questão, que é qual a forma mais eficiente de adicionar ouro em carteira. E a gente, aqui na Mint, lançou recentemente o Pax Gold, que oferece a exposição ao ouro de forma tokenizada. E ele carrega diversos benefícios, como por exemplo, liquidação instantânea. Diferente de fundos de investimento ou ter o próprio ouro físico, você consegue realizar a sua venda e ter o dinheiro disponível na mesma hora, independente de quando você for vender. Num feriado, num final de semana, fica disponível na mesma hora. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda delas, não precisa se preocupar com armazenamento. Então, no ouro físico, muitas vezes os investidores vão ter que comprar, achar um jeito de armazenar. No Brasil, tem muita preocupação com a segurança, possível roubo, alguma coisa assim. Então, em ETFs e no caso do ouro tokenizado, a gente não tem esse problema. E o custo de investir? Quando a gente fala do ouro físico, apesar dele não carregar nenhum tipo de taxa de custódia e administração, especialmente se você for guardar ele em casa, você vai pesquisar sobre o ouro, muitas vezes, para comprar ele físico, tem um spread, ou seja, o investidor paga um pouco mais caro por ter a posse dele físico. Então, é importante considerar isso. Quando a gente fala de ETFs, eles carregam aí taxas de administração ou de custódia. Isso vale tanto para ETFs quanto os fundos tradicionais. E no Pax Gold não tem nenhum custo, nem de administração, nem de custódia, nem nenhum outro escondido. Você só paga a corretagem na compra ou na venda. Resumindo, o ouro é uma alocação estrutural de portfólio e não uma aposta de curto prazo. E ele funciona especialmente durante esses momentos de crise, incerteza e aumento das tensões geopolíticas, exatamente como a gente tem visto agora. E com o ouro tokenizado, ficou ainda mais fácil investir nessa tese. Por isso, aqui na Mint, você pode investir a partir de R$10. Baixe o app da Mint e invista ainda hoje.